E se o problema, na verdade, nunca tivesse sido falta de um planejamento, ou até mesmo de um mapa dos sonhos com figurinhas cortadas de uma revista, mas sim o fato de você estar tentando construir um futuro que ainda não consegue sentir? Nesse último episódio do ano do nosso Caminhada Cast, eu quero te convidar para algo diferente. Algo que não é um plano ou um mapa genérico, não é uma lista de metas de 2026. É algo prático e verdadeiramente estratégico para criar o seu mapa dos sonhos de verdade. Acessar um lugar interno onde você quer chegar em 2026 e definir a sua palavra para esse ano. A gente vai usar a neurociência, comportamento humano e uma intenção consciente. A gente não vai falar de tática, de como, ou ali item a item, o plano, não. A gente vai trabalhar antes. A gente vai trabalhar o seu campo de visão. E exatamente, chegar aonde o seu cérebro começa a se reprogramar, se reorganizar para, enfim, alcançar a realidade que você deseja para esse 2026. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso último Caminhada Cast de 2025. E vamos planejar juntas, fazer juntas aqui um mapa dos sonhos realmente verdadeiro para você. E vamos começar do começo? Por que intenção funciona e quando funciona? Eu acho que intenção para mim é uma palavra extremamente poderosa e quando ela realmente é bem aplicada, a gente vê os efeitos e vê os efeitos muito rápido. Então vamos começar do começo. O cérebro humano, ele é uma máquina de antecipação. Ele está o tempo inteiro tentando prever o futuro para economizar energia. Estudos em neurociência mostram que, quando você visualiza cenários com envolvimento emocional, o cérebro ativa circuitos muito semelhantes aos da experiência real. Vide, por exemplo, quando você está vendo um filme, você sabe que aquilo ali não é real, mas você se emociona. Você às vezes está revivendo algo que aconteceu no seu passado, e aquilo pode te fazer rir, como te fez rir no dia onde você estava tendo aquela mesma experiência. Então, quando você visualiza cenários, e esses cenários sendo verdadeiros ou não, sendo atuais ou não, mas existe um envolvimento emocional nesse cenário, o seu cérebro vai ativar esses circuitos de experiência real. E é aqui que ele começa a tratar o cenário como possível. Sem a emoção envolvida, a possibilidade ela é abstrata. E aqui entra um dado também importante. Um estudo conduzido por uma psicóloga da Universidade da Califórnia mostrou que as pessoas que escrevem os seus objetivos têm cerca de 42% mais chance de realizá-los do que aquelas que apenas pensam sobre isso, falam, enfim, que não escrevem, que não colocam isso no papel. Eu adoro uma frase que inclusive tem no nosso planner da Outlander, que é o planner da minha mentoria, que a gente coloca bem assim: para que os sonhos saiam do papel, eles primeiro precisam ser escritos no papel. Então isso corrobora muito com que essa psicóloga se aprofundou na Califórnia. E o ponto mais interessante aqui é que os melhores resultados, eles aparecem quando você conecta essa clareza de escrever o que você quer, colocar a sua intenção no papel, junto ao envolvimento emocional, que é você despertar emoções pelo que você está antecipando ao seu cérebro. O cérebro, ele não se movimenta só pelo desejo, ele se move por aquilo que ele começa a reconhecer como familiar. É a nossa zona de conforto. Não é mais fácil a gente ficar repetindo o que a gente já sabe, a nossa familiaridade? Não é muito mais fácil a gente pegar aquele caminho para ir para o trabalho que já é usual, que você está ali, você nem precisa se preocupar porque o carro já vai praticamente no automático? Pois é.
E é por isso que eu prefiro tratar um mapa dos sonhos não como uma ferramenta motivacional, e sim estratégica. Quando a gente trata ele como algo ingênuo ou desconectado da experiência real, isso fica muito distante de quem você é hoje. Então, para pensar aqui comigo. Se você olha frequentemente imagens que fazem sentido para a vida que você está construindo, o seu sistema de ativação reticular, ele começa a filtrar informações relacionadas. O que que significa? Significa que algo habitual para mim é muito mais fácil que o meu cérebro encontre caminhos mais lógicos para chegar nesse algo habitual, nesse algo familiar. Além disso, o que que vai acontecer? A sua atenção muda, as suas escolhas mudam, o seu comportamento, ele começa a se ajustar para aquilo que é familiar. Você começa a repetir. Se você me segue no Instagram, @profissão turista, certamente você já viu eu postando uma frase que é a seguinte: você não se torna o que você quer, você se torna o que você é. Que isso significa? Significa que para que as coisas venham acontecendo e mudar na sua vida, é necessário que você torne isso como uma rotina, um hábito, algo que faça parte do seu dia a dia. Mas, Mari, eu quero de repente ganhar muito dinheiro, eu quero mudar de trabalho, mas quais são as emoções e as ações diárias que você pode fazer para te aproximar dessa realidade que você está construindo? Porque muitas das vezes a gente desenha no mapa dos sonhos coisas, mas a gente não está se colocando naquela posição da pessoa que está acessando. E aí é uma das principais, entre aspas, mágicas do nosso sistema de ativação reticular. Ele precisa se familiarizar com aquele cenário para que ele busque informações e meios para que se chegue lá. E isso também sustenta uma teoria que é extremamente importante. A gente precisa fornecer para o nosso cérebro um caminho, uma direção para onde ele tem que buscar a informação. Se você caminha totalmente sem direção, ele também vai buscar o mais cômodo, o que ele já está habituado a fazer. Por isso que é muito comum a gente, quando traça algumas metas que estão muito ali distantes, ou a gente não faz esse exercício de ativação aqui para tornar isso familiar, o que que acontece? Você começa a fazer, mas rapidamente, se alguma coisa sai do eixo da tua rotina, é muito natural que você saia desse hábito, você não consiga construí-lo a longo prazo. Por quê? Porque aquilo ali você não se enxerga naquela atividade periodicamente. Você não tem referência daquilo ali para você e nem das emoções que aquilo ali despertaram. Então, é extremamente importante que a gente faça isso previamente para que o seu cérebro entenda que você está caminhando para um ambiente familiar, que ele já conhece. Mas, Mari, se eu ainda não vivi isso, como é que vai ser familiar? Vamos lá, que agora eu vou destrinchar esse mapa dos sonhos em 6 passos e você vai entender exatamente como chegar lá. O primeiro de tudo é a gente preparar o momento. Eu não quero que você desenhe o ano, um ano que pode ser o melhor ano da sua vida até aqui, sei lá, dentro de um trem indo para o trabalho sem concentração, sem realmente tratar esse momento como um momento importante. Então, eu quero que você realmente faça um ritual de transição do seu ano. Você vai escolher uma hora que você esteja realmente livre, que você não tenha outras responsabilidades, que você não tenha outras pessoas te demandando. É importante que seja um ambiente tranquilo. Se você quiser colocar uma música suave, uma música ambiente, ou uma música que te empodera, te fortalece, você pode colocar, mas isso é bem opcional. O mais importante aqui é você estar num momento sem pressa e um ambiente tranquilo. A gente não tem que ter interrupções nesse momento.
Inclusive o celular, por favor, deixa longe. Não usa o celular para fazer mapa dos sonhos, não usa ele para colocar os seus planos num momento tão importante, porque é natural que ele pode ter uma notificação e isso te interromper, ele pode te gatilhar, te dar insights ou te lembrar coisas para fazer, que isso pode te tirar um pouco do foco, então deixa o celular bem longe. Apple Watch, relógio com notificação, tira tudo isso e reserva esse tempo para você. Mari, quanto tempo? Eu diria que o interessante seria você reservar 1 hora. Pode ser muito menos do que isso, mas depende da clareza da sua intencionalidade, do que você já sabe que quer, do que você ainda precisa investigar dentro de você. Então 1 hora é um tempo ok, e talvez você demore só meia hora, mas é melhor não ficar com pressa e fazer correndo do que, enfim, ficar contando os minutos para algo importante que você venha ter depois. O mais importante aqui, nessa etapa, é a sua presença. Você não precisa estar no ambiente do Pinterest, você precisa estar presente nesse momento, sem ansiedade ou, correndo por outra questões que venham a acontecer. E como que você prepara o momento? Basicamente, é muito simples, gente. Um papel, uma folha em branco, um lápis. Se você tiver como imprimir imagens, situações que remetem a coisas que você deseja, ótimo. Se não, desenha. "Ah, Mari, eu não desenho bem". Não tem importância, só você precisa acessar o seu mapa dos sonhos, só você precisa entender o que está ali desenhado. Então, ainda que o seu desenho não seja o mais bonito, ele vai transmitir para você o que ele significa. Você também pode escrever as citações, as coisas que você deseja realizar. Mas aqui fica um ponto, as imagens elas costumam, ativar mais poderosamente o nosso cérebro, para que ele realmente visualize aquilo que está acontecendo. Mas, de novo, isso não vai diminuir a eficácia, é só para tornar mais prático e visual. Então, o que que eu gosto muito de fazer? Eu gosto de, por exemplo, olhar no Pinterest. Hoje antigamente se falava muito: "Ah, pega uma revista, recorta". Se você tiver revistas, ótimo, né. Eu, por exemplo, não tenho revista em casa, tenho pouquíssimas, mas se você tiver, beleza. Se não, pega o Pinterest, pega o Google, pega o Instagram, pega qualquer ferramenta, rede social de fotos, identifica fotos que fazem sentido para você e traz essas fotos para esse momento. Recorta, imprime. "Ah, Mari, eu posso botar tudo isso num Canva, no PowerPoint e imprimir já recortado?" Pode, mas de novo, por que não trazer esse momento o mais presente possível, o mais próximo daquela vivência possível. Então, se você fica fazendo no celular, você está ou no computador, você está muito conectado ali a um eletrônico. Imprime tudo, coloca no papel e utiliza esse tempo enquanto você recorta, escolhe as suas imagens, para também pensar nelas, até porque isso vai ser uma das nossas tarefas por aqui. Pensa que esse físico, essas tarefas físicas, essas imagens, esses papéis que você vai estar recortando, esses estímulos visuais, eles ativam mais áreas do seu cérebro para que a gente trace e dê a ele mais munição para desenvolver caminhos neurais. Dentro dessa lógica, o que que é muito importante para escolher essas imagens? Começa a recortar, a escolher, seja no Pinterest ou em outro lugar, ou em revistas, ou mesmo palavras, frases, símbolos, sem racionalizar demais. Aqui é extremamente importante que você vá no seu instinto, sabe? Não se pode. Faz um brainstorm com você mesma, sem, isso não é bom, isso eu não tenho condições, isso está longe de mim. Não, coloca tudo que você teria vontade, para que você também tenha essa visão de, opa, deixa eu ver aqui, talvez eu nunca tenha acessado tudo isso que eu tinha vontade de pensar. Então, se algo te chama atenção, pega, coloca ali. Se não te chama, deixa de ladinho. Às vezes você até imprimiu várias coisas, mas na hora ali de fazer esse trabalho, de
colar nesse papelzinho. De repente, você nem sentiu tanta coisa assim, então deixa ele ali de lado, mas vai colocando as imagens, sobre esse papel. E não pensa assim: "Ah, como que eu vou alcançar isso?". Pensa apenas que você está conversando com a vida, você está ali desenhando possibilidades. Não é muito sobre a conquista em si, mas sobre o ambiente interno e externo que você está construindo para alcançar esse lugar, esses desejos que você está colocando no mapa. O ponto-chave e mais importante de tudo é o sentir. E aqui vem o pulo do gato, nosso quarto ponto do mapa dos sonhos. Não dá para só colar vários papéis aqui num papelzinho e achar e ficar vendo todo santo dia. Isso pode funcionar? Pode funcionar. O ponto é que, lembra que eu falei bem no início? A ativação emocional é o que faz o seu cérebro entender que aquela experiência ela já aconteceu de alguma forma. A emoção gatilhada por situações que a gente vivencia, por cenários que a gente vê, sendo eles reais ou não, como um filme, como um passado, que é uma situação que já aconteceu, tudo isso traz familiaridade para você. A familiaridade sendo gatilhada pelo emocional faz com que seja mais lógico para o seu cérebro encontrar caminhos para você se tornar presente, recorrente naquela tarefa ou naquela conquista. Então, você sentir antes de realizar é uma forma de mostrar familiaridade. Aqui é onde muita gente negligencia, porque entende que, eu só preciso colocar tudo aqui no papel. E é justamente você trazer essas imagens para o campo visual associadas ao emocional que traz a familiaridade que você precisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício rápido aqui. Feche os olhos por alguns instantes. Imagina que você está em 2026. Esse ano já está acontecendo. Pode ser maio, junho, julho, pode ser dezembro de 2026. Daqui exato um ano. Não é um dia extraordinário, tá? É um dia qualquer. É um dia comum na sua vida futura. E eu quero que você se responda mentalmente. Como que você está acordando nesse dia qualquer de 2026? Como que você acorda? Você está vestindo um pijama de que cor, de que material? O tecido da sua roupa de cama, como é que é? Você acorda num quarto arrumado, um quarto na casa que você já mora hoje ou em outra casa? Você abre a janela, o que que você vê? Você vai tomar o seu café da manhã. O que que tem nesse café da manhã? Você tem alguma rotina? Você vai fazer um exercício físico assim que acorda? Você faz uma leitura, uma pequena leitura assim que acorda? O que que você faz assim que acorda? E quais são os sentimentos desse momento? É uma paz? Ou é um dia muito agitado, é corrido, é acelerado? Você sente muito calor? Você sente muita, ai, nervoso pelo aquele dia? Ou não? Você tem paz, você tem tranquilidade? Qual é o ritmo do seu dia? E como que você sente no seu corpo as coisas? O seu corpo é leve? O seu corpo tá fluido? Ele vai se arrastando ou ele vai com leveza, ele acorda com naturalidade, ele busca esses processos como ler, como se fazer uma atividade física, como tomar um café da manhã com calma, com fluidez, ou é arrastado, ou é pesado? Com o que que você trabalha? Você trabalha num escritório, você pega um carro de manhã e vai para o seu trabalho, ou você trabalha dentro de casa? Como que é a sua rotina de trabalho? E como que você se comunica? Hoje você se comunica com pessoas do seu trabalho, com a sua família, com seus amigos? Como é essa sua comunicação? Repara, você nesse exercício aqui comigo, você não está vendo resultados propriamente dito. Eu não estou pedindo para você ver um troféu, um
uma viagem, um cargo, uma promoção, eu estou pedindo para você vivenciar um estado. Pesquisas sobre mental simulation mostram que o cérebro responde muito melhor a esses cenários vividos do que imagens abstratas de sucesso. Então, no momento que você está fazendo seu mapa dos sonhos, ainda que você tenha posto figuras que representem resultados e conquistas, é extremamente importante que, num nível mais profundo, a gente visualize cenários de vida, cenários de estado, porque é aí que o seu cérebro começa a relacionar que aquelas imagens de conquistas necessitam ou vivenciam um estado para chegar até lá. Continuando esse cenário que você visualizou essa manhã, essa ida para o trabalho, esse café da manhã, aonde você acordou, qual foi a rotina da sua casa, eu quero que você nomeie a emoção dominante. Pensa em uma única palavra que descreva a emoção predominante desse cenário. Era segurança? Era leveza? Era presença? Era confiança? Era expansão? Era foco? Qual era a emoção que predominava nesse cenário? Essa emoção é o verdadeiro alvo do seu ano. Lembra que eu falei um pouco antes? Você não se torna o que você quer, você se torna o que você é. Essa pessoa que está vivendo um dia normal, que não é um dia extraordinário, é um dia normal, como que ela leva esse dia a dia? Qual é a emoção predominante? Esse é o verdadeiro alvo do seu ano. E como é que eu conecto isso ao mapa, Mari? Porque, ok, eu fiquei, fiz figurinhas, agora imaginei uma coisa, eu tenho que ter uma liga entre isso, entre esse mapa e essa emoção. Então vamos lá, o nosso quinto passo do mapa dos sonhos. Volta para as suas imagens, volta para aquele papel, para as imagens recortadas ou para as escritas, como você melhor decidiu fazê-lo, e se pergunte verdadeiramente: essas imagens, elas me ajudam a acessar esse estado que eu acabei de sentir? Essas imagens aqui, elas representam o estilo de vida que eu acabei de visualizar e que eu permiti meu cérebro de sentir a emoção de estar ali e viver aquela rotina? Tem conexão entre as imagens e o meu estado? Eu coloquei aqui que eu queria trabalhar viajando, eu quero estar cada hora em um lugar, esse estilo de vida que eu desenhei. Mas no momento em que eu fechei meus olhos, eu imaginei a paz da minha casa. Eu imaginei algo completamente diferente, que não era aquela rotina de tantas viagens. Então eu quero que verdadeiramente você se questione, porque ou o seu estado emocional ali de visualização, ele está buscando um acolhimento que não tem a ver com os seus sonhos, ou então, de repente, os seus sonhos, eles podem não necessariamente serem seus sonhos. Quem aqui é ouvinte do Caminhada Cast há mais tempo sabe o quanto eu falo dos ovos de cuco, de quantas coisas são plantadas na nossa cabeça e a gente acha que são sonhos nossos e não são verdadeiramente nossos. Às vezes a gente olha um estilo de vida de pessoas que trabalham em empresas ou que têm seus grandes negócios e são executivas e são super workaholic e acordam 4 da manhã e tem toda uma rotina e etcétera. E de repente esse não é o estilo de vida que você quer, só que se tornou como se fosse um objeto de desejo ter esse tipo de vida. E aí os seus goals é correr uma maratona, se inscrever no hot yoga, porque isso está sendo muito, muito falado, parece que é algo que você também deveria fazer, porque é isso que você precisa fazer para ter a vida dos seus sonhos, mas na verdade não tem nada a ver, às vezes você quer acordar e botar o pé na grama, você quer morar numa cidade mais tranquila, às vezes você quer sentar e tomar café com calma com a sua família. Então quando você faz esse contraponto,
e você realmente fecha seus olhos aqui e vê o que de fato é uma vida, um dia a dia excelente para você, ainda que não seja um dia extraordinário, mas uma rotina diária, isso se conecta, de fato, às imagens que a gente tanto parece que quer conquistar? Se não se conectar, eu quero que você ajuste. Por isso que a gente ainda não colou as imagens no seu mapa dos sonhos, porque eu quero que verdadeiramente você ajuste. Veja imagens, escreva frases ou ressignifique essas imagens. Porque de repente, o que seria conquista e sucesso para você está um pouco desalinhado exatamente do estilo de vida que você quer ter. E tudo bem, isso não é um problema. Que bom que agora, no final de 2025, início de 2026, você está tendo essa clareza, para que você construa um ano alinhado ao que você verdadeiramente quer. Lembra que essa ferramenta, essa atividade do mapa dos sonhos, não é para te cobrar, não é para você colocar ali metas que são dos outros e que não tem nada a ver com você, muito pelo contrário. Não tem nada mais seu do que os seus próprios sonhos. E o mapa, ele serve para lembrar o seu cérebro o que que você quer e como você vai desenvolvê-lo para chegar até lá. Feito isso, feito esse equilíbrio, essa conexão entre as imagens e o estilo de vida que você quer, eu quero muito que lembra aquela emoção dominante do ano que a gente viu na visualização? Eu quero que você olhe cada imagem dessa, ainda nesse passo de conexão. Cada imagem colando agora no seu mapa, as imagens alinhadas e sentindo essa emoção dominante, conectando a própria imagem, a própria realização à emoção do seu dia a dia. Essa é a cereja do bolo do seu mapa. Porque, veja bem, nós estamos conectando cenários a emoções para que eles se tornem familiares para o seu cérebro e você consiga colocá-los em ação com menor probabilidade de desistência. Lembra daquele dado: 42% das pessoas que realmente escrevem, intencionalizam e principalmente conectam emocionalmente a sua ideia, o seu objetivo, tem muito mais chance de realizar. E por fim, não menos importante, para a gente finalizar esse processo, que eu digo que é um processo estratégico, porque aqui a gente não está falando de tático, de como fazer. De repente, o próximo Caminhada Cast a gente coloca como plano de ação, tirar agora esses sonhos do mapa para ir para a prática. Mas aqui nesse momento é para a gente não julgar, é para a gente realmente colocar para fora, brainstorm, o que a gente gosta, quer materializar na nossa vida. No nosso planner da Outlander, a gente tem essa seção de mapa dos sonhos, a carta para sua eu do futuro e, em seguida, vem todas as etapas destrinchadas para você colocar as ações em prática. Ele não é uma ferramenta que a gente vende, ele é um brinde de quem entra na Outlander ou quem renova a Outlander agora no final do ano. Então, enfim, se você se tornar minha mentorada agora no início de 2026, certamente você vai ganhar um planner da Outlander e vai ter esse passo a passo. Mas por enquanto, o meu objetivo aqui é que você possa se dar de presente nessa virada de ano, nesses últimos dias de 2025, justamente uma ferramenta poderosa que é tempo e presença para sua vida. Ocupa mais a sua vida com você mesma, com seus planos. E para fechar, qual é a nossa sexta etapa? Definir uma palavra para o seu ano. Vai ser a sua palavra de ancoragem mesmo, aquela que ela não vem de uma meta, ela vem do estado. Pode ser inclusive aquela emoção predominante que a gente escreveu, mentalizou no exercício anterior, na etapa anterior. O ponto aqui para facilitar é você conseguir completar a frase: "Em 2026 eu escolho viver com", e aí, qual vai ser a sua palavra do ano? Vai ser com presença? Vai ser com força?
vai ser com determinação? Vai ser com abundância, com prosperidade? Qual vai ser a palavra de 2026 para você? Essa palavra, ela não precisa ser explicada, ela não é um plano, ela não é um planejamento, ela não segmenta outras áreas da sua vida. É aquela palavra que orienta as suas decisões futuras, sem que exista exatamente um esforço. E aí, sempre que você for tomar decisões, pergunta: isso está conectado à minha palavra do ano? Como eu escolhi viver 2026? Você pode ter certeza que boa parte das suas decisões vão ser muito mais assertivas se você fizer essa essa provocação intencional com você mesma, de validar se as decisões e os passos que vocês estão dando estão realmente conectados à sua palavra do ano. É assim que eu faço o meu mapa dos sonhos, e é assim que eu te sugiro muito fazer. Vamos recapitular? Primeiro de tudo, separar um momento e um ambiente calmo e dedicado, sem interrupções. Também separa papel, lápis e imagens que você já esteja aí pensando para o seu ano de 2026. Em seguida, a gente vai dispor essas imagens em cima do papel, ainda sem colar nada. Talvez algumas não façam mais sentido quando você estiver colocando, algumas podem fazer até mais sentido ou não, mas você já faz essa disposição em cima do papel. Depois você vai fechar os seus olhos, se imaginar num dia comum no ano de 2026. E nessa imaginação, eu quero que você visualize detalhe por detalhe de uma rotina comum. Como é que você acorda, como você se sente, o que que você faz, como é que é a roupa que você está vestindo, qual a roupa que você vai colocar em seguida. Você vai já colocar o tênis para ir correr na rua? Você vai se arrumar super bonita para ir para um trabalho ou não? Você vai dar uma caminhada no parque com seus filhos? Como é que você imagina o seu 2026? Com o que que você trabalha? Onde você mora? Como você se sente, principalmente? Depois disso, abre seus olhos, e visualiza qual foi a emoção predominante dessa visualização, desse dia. E pega aquele mapa com as imagens e faz uma conexão. Verifica se essa emoção predominante está alinhada com as imagens que você deseja realizar, com esses marcos que você selecionou como conquistas para o seu ano de 2026. Faz sentido? Está bem alinhado? Está fazendo realmente eh, uma boa conexão? Isso é extremamente importante. Por último, vamos colar todas essas figuras, porque agora sim o seu mapa está pronto e está validado pela emoção. E você vai colocar esse mapa em algum lugar que você possa ver com frequência. Eu não coloco exposto pela casa, tem muita gente que gosta, mas eu costumo colocar dentro do meu planner. Eu coloco no, ou eu faço no próprio planner, mas quando eu faço no papel, eu coloco dentro em alguma bolsinha ou dentro de alguma das páginas aqui do planner, mas o objetivo é justamente ver com frequência para que eu possa reviver essa emoção. E por último, e não menos importante, definir uma palavra para o seu ano. Uma palavra de ancoragem, para que todas as suas decisões do ano sejam questionadas a partir dessa palavra. Essa decisão está alinhada com isso que eu defini? Com essa palavra que eu defini para o meu ano de 2026? Então, ok, vamos lá, que o fluxo é esse. Lembra sempre que o cérebro reconhece o lugar como possível, e aí sim o caminho começa a se abrir. Então, visualizar os cenários e principalmente sentir as emoções associadas a ele é que faz com que o seu cérebro sinta familiaridade. Eu sou a Mari Teixeira, esse é o Caminhada Cast, é um podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. Eu estou muito orgulhosa de estar finalizando 2025 aqui com você nessa última semana, nesse período excelente para poder realmente olhar e visualizar, intencionar o seu 2026 muito mais próspero, abundante, feliz, alegre, com os seus verdadeiros sonhos. Eu desejo um ano novo incrível, incrível, do jeitinho que você
desenhar no seu mapa. E desejo fortemente muita saúde, muita paz de espírito e principalmente muita alegria e gratidão. Daqui eu só sou gratidão por ter tirado esse projeto Caminhada Cast do meu mapa dos sonhos, porque estava justamente escrito aqui, e ter conseguido realizá-lo esse ano, trazer um pouco mais de mim, dos meus pensamentos, das minhas ações, sugestões, práticas para vocês. E é muita, muita gratidão de verdade a todas as pessoas que estão aqui comigo, que me escutam, que comentam, que avaliam, que me mandam mensagem dizendo que ouviram esse podcast. Eu fico muito feliz, de verdade. E que tenhamos um 2026 com mais Caminhada Cash e muito mais projetos incríveis saindo do papel. Um grande beijo, um feliz ano novo e até o próximo Caminhada Cash. Tchau, tchau.